Existe alguma verdade nas especulações de que o Hugo Souza pode trocar o Corinthians por um rival em 2025? Vídeo de hoje do canal do Nicola coloca um ponto final nesse debate. Isso sem falar nas últimas do mercado, bastidores, finanças e um risco real de o pay-per-view da TV Globo acabar de vez. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Bora falar agora sobre a possibilidade real de a TV Globo não ter mais um pay-per-view para 2025. Isso se dá pela divisão dos clubes que integram a Série A do Brasileiro. Você sabe que hoje eles estão na Libra ou então na LFU. A Libra, que se acertou com a Globo, conta com apenas 8 times da primeira divisão, ou seja, outros 12 integram a concorrente. Por conta disso, a TV Globo tem direito a transmitir só 150 das 380 partidas da competição. Só para você ter uma ideia, hoje a Globo conta com 361 dos 380 jogos. Dessa maneira, a Globo consegue passar jogos na TV aberta, no Sport TV e ainda ter várias partidas exclusivas no pay-per-view. Para o próximo ano, com apenas 8 dos 20 times acertados, a Globo vai ter muito pouco jogo para passar no pay-per-view. Isso porque vai ter rodada em que ela vai ter 4 jogos por rodada. Aí você vai ter que passar partidas na TV aberta, partidas no Sport TV e não vai sobrar praticamente nada pro pay-per-view. O que a Globo está tentando fazer? Ela está tentando comprar os direitos de transmissão em pay-per-view da LFU, incluindo o Corinthians nessa negociação. Se não existir acordo, é grande a chance de o pay-per-view parar de existir. Produto que foi criado em 1997. Eu queria muito saber a sua opinião sobre o pay-per-view da Globo. Você gosta, assina o Premiere, já assinou, entende que é um produto legal? E como é que você vê a possibilidade de a Globo não ter mais o seu Premiere para o próximo ano? Hora de falar sobre o futuro de Hugo Souza. O goleiro pode deixar o Corinthians? E esse papo de que ele vai voltar para o Flamengo? Já tem torcedor do São Paulo especulando e sonhando com a chance de Hugo virar titular do tricolor, barrando o Rafael. Quero explicar para vocês em que pé está essa história. De fato, Corinthians e Flamengo não se acertaram para a compra do atleta. As garantias oferecidas pelo Timão foram recusadas pelo Flamengo, aquela história da Brax que todo mundo já sabe. No final das contas, o Corinthians terá de pagar mais uma multa para utilizar o Hugo no próximo domingo, jogo de semifinal da Copa do Brasil. Será a terceira multa por utilizar o atleta que pertence ao Flamengo em jogo contra o Fla. R$1,5 milhão de multa. Corinthians vai comprar o Hugo Souza e tem a garantia do goleiro de que ele não quer jogar em outro clube. Ele não quer voltar para o Flamengo, como o Flamengo especula, ele não quer jogar num rival do Timão, como já foi debatido em algumas rodas. Agora a questão é encontrar alguém disposto a emprestar R$4,8 milhões ao Corinthians para que o Timão execute essa compra nos próximos meses. Nem a pressa, até porque o contrato de empréstimo se encerra apenas em 31 de dezembro. Se o Corinthians não encontrar alguém disposto a emprestar essa grana para compra imediata, o Corinthians vai buscar um outro garantidor, um outro fiador para que o contrato de compra, já estipulado com o Flamengo, para aquisição em 4 parcelas de €200 mil, seja feito. O Corinthians não conseguiu utilizar a Brax como fiadora, porque a Brax já havia sido dada como garantia na negociação do Mateuzinho. E como o Corinthians tem recebimentos apenas para 2025 da Brax, o Flamengo entendeu que não valia a pena fechar esse acordo. No final das contas, vai dar tudo certo e o Hugo será atleta do Timão. Posso assegurar para vocês. O Corinthians está muito convencido disso. O Hugo está decidido a ficar no clube, já tem todo um acordo fechado verbalmente para a permanência dele até 2028, com um belo aumento salarial. O Hugo vai ganhar no Corinthians, algo que nunca recebeu em toda a sua carreira. As informações do Corinthians, quero começar falando da escalação do Corinthians. Contagem regressiva para o jogo contra o Atlético Paranaense, hoje dia 15, na próxima quinta-feira o Corinthians enfrenta o Atlético Paranaense às 8 da noite na Neoquímica Arena, em Itaquera. Todos os ingressos já foram vendidos, o estádio estará completamente lotado para esta partida entre Corinthians e Atlético Paranaense. Agora é assim, né? Todos os ingressos vendidos, um jogo depois do outro, o Corinthians só tem decisão de campeonato, seja pelo Campeonato Brasileiro, seja pela Copa Sul-Americana, seja também pela Copa do Brasil. Vai jogar, por exemplo, contra o Atlético Paranaense na quinta-feira e depois no domingo já joga pela Copa do Brasil contra o Flamengo, pela Copa do Brasil contra o Flamengo também na Neoquímica Arena. Aí na outra semana, joga na terça-feira, se não me engano, contra o Racing de Avejaneda, também
aliás, na terça-feira, não, na quinta-feira, né? Daí o Corinthians vai jogar contra o Racing de Avejaneda pela Copa Sul-Americana. Então é uma decisão atrás da outra. O Corinthians vai ter sempre casa lotada. É claro que o Corinthians terá sempre todos os ingressos esgotados na Neoquímica Arena. A torcida do Corinthians prestigiando o time, apoiando o time, e não poderia ser diferente. Quero falar da escalação do Corinthians. Hoje, mais uma vez, o técnico Ramon Dias comandou um treinamento tático. A novidade do time, a novidade do treino foi o meio-campista, o José Martínez. José Martínez, que estava na seleção da Venezuela, tomou o terceiro cartão amarelo nas eliminatórias do jogo contra a Argentina, então vai ficar de fora. Não joga hoje contra o Paraguai. Hoje a Venezuela jogaria contra o Paraguai do Ángel Romero, né? Jogará. Venezuela e Paraguai se enfrentam pelas eliminatórias. Ele jogaria contra o Romero, mas não vai jogar porque está suspenso. Então, melhor para o Corinthians, porque o Martínez voltou antes, participou do treinamento tático e vai ser novidade do Corinthians para esta partida contra o Atlético Paranaense. Lembrando que o Ramon Dias ainda terá os retornos do Fagner e do André Ramalho, que cumpriram suspensão contra o Internacional. O Alex Santana e o Thales Magno podem voltar a ser relacionados. Os dois jogadores estão recuperados de contusão, possivelmente devem ser relacionados, principalmente o Alex Santana deve ficar no banco de reservas. O Romero e o Félix Torres estão nas respectivas seleções e devem ficar de fora desta partida contra a equipe do Atlético Paranaense. O provável time do Corinthians para jogar contra o Atlético Paranaense no campinho para você: Hugo Souza, Fagner, André Ramalho, Kaká e Matheus Bidu, José Martínez, Carrillo, Bidon e Garro. No ataque, Yuri Alberto e o Memphis Depay. Memphis Depay, mais uma vez, deve ser titular do Corinthians, jogando desde o início, assim como foi contra o Internacional. A expectativa é muito grande para ele fazer o primeiro gol com a camisa do Corinthians. Ele já completou um mês no Corinthians. Já está bem fisicamente. É claro que ainda falta um pouco de ritmo de jogo, e ele só vai adquirir ritmo de jogo jogando, mas ele já está bem fisicamente. Então, a expectativa é que ele possa fazer a diferença com a camisa do Corinthians, fazendo o primeiro gol dele com a camisa corintiana. E com isso, quem vai perdendo cada vez mais espaço no Corinthians é o Pedro Raul. Cadê o Pedro Raul, senhoras e senhores? O Pedro Raul, o atacante completa um mês sem jogar no Corinthians. Faz um mês que ele não joga, que ele não entra em campo pelo Corinthians. Lembrando que ele foi contratado a peso de ouro no início da temporada, né? Mas é muito ruim de bola, né? A última vez que ele entrou em campo pelo Corinthians foi na derrota para o Botafogo no Campeonato Brasileiro em 14 de setembro. Ele jogou apenas 8 minutos naquele jogo. O Pedro Raul jogou 30 jogos com a camisa do Corinthians e tem apenas 3 gols marcados. Mas depois chegaram no Corinthians o Thales Magno, o Memphis Depay, o próprio Héctor Hernandes, que foi contratado, o espanhol, que tem sido pouco utilizado, diga-se de passagem, e o Pedro Raul perdeu o espaço no time do Corinthians. Nos últimos 6 jogos, o Pedro Raul ficou 3 no banco e outros 3 ele sequer foi relacionado para o banco de reservas. Ele foi contratado com a expectativa de brigar pela posição com o Yuri Alberto, mas ficou bem longe disso. Lembrando que o Corinthians pagou 5 milhões de dólares, 25 milhões de reais, divididos em 4 parcelas para contratar o Pedro Raul. É um absurdo que o Corinthians tenha pagado isso ao Toluca do México, né? E agora o Pedro Raul tem contrato até o fim de 2027. Quem vai contratar o Pedro Raul? O que o Corinthians vai fazer com o Pedro Raul? Não sei. Mas o Corinthians vai ter que tentar se livrar desse mico, desse abacaxi chamado Pedro Raul. Tá lá encostado no Corinthians e a situação fica cada vez mais complicada. Bom, quero falar agora do CEO do Corinthians, do Fred Luz, que disse que o Corinthians não é caloteiro. Ele rebateu as acusações feitas pelo presidente do Cuiabá, o Cristiano Dresch, contra a administração do Timão. O Cristiano Dresch, que tinha dado uma entrevista para a Rádio Bandeirantes, dizendo que o Corinthians estava dando um golpe no futebol brasileiro. O dirigente questionou os valores pagos pelo Clube Paulista para contratar o holandês Memphis Depay, enquanto, por exemplo, atrasou o pagamento das parcelas relativas à transferência do volante Ranieri. O Fred Luz diz que foi um exagero na fala do dirigente do Cuiabá, pediu compreensão dos credores e diz que o clube busca alternativas. Ele deu uma entrevista para o André Hernan. Ele disse o seguinte, abre aspas, não é que o clube seja caloteiro. Aí eu vou pedir licença para o Cristiano, que é o presidente do Cuiabá, e dizer que ele exagerou e muito. No momento adequado, essas respostas serão dadas. O que tem é um descasamento entre a capacidade de pagamento do Corinthians e o vencimento dessas dívidas do clube a curto prazo. Nós vamos precisar da compreensão dos credores. Então, o que ele quer dizer é o seguinte, que o Corinthians deve, não nega, mas paga quando puder. O Corinthians deve a alguns credores, por exemplo, ao Cuiabá, pela essa questão do Ranieri, mas ele não pode pagar no momento, está tentando pagar as suas dívidas da melhor maneira possível, mas paga quando puder, mas ele garante que o Corinthians não é caloteiro. Enfim, e por falar em pagar, o Corinthians tem que pagar 800 mil reais para contratar o Hugo em definitivo. Mas não vai ficar só 800 mil reais, porque o Corinthians vai ter que pagar mais 500 mil,
Aliás, 800 mil euros, né? O Corinthians vai ter que pagar 800 mil euros para ter o Hugo em definitivo. Mas não vai ficar apenas nos 800 mil euros, porque o Corinthians vai ter que pagar também mais 500 mil reais para ter o Hugo no jogo contra o Flamengo no próximo domingo. O Corinthians deve desembolsar cerca de 7 milhões e 300 mil reais entre taxas pelo empréstimo, multas e 50% dos direitos econômicos para ter o goleiro Hugo definitivamente a partir de 2025. Lembrando que o Corinthians ainda busca um acordo com o Flamengo para concretizar a contratação do jogador. O entrave, como eu digo sempre aqui, é a aprovação do fiador do negócio, que está previsto em contrato, em caso de não pagamento de uma das 4 parcelas. As 4 parcelas, a primeira para janeiro de 2026. O Corinthians já desembolsou 1 milhão de reais com o pagamento de outras 2 multas para ter o goleiro em jogos válidos pelo Campeonato Brasileiro e pela ida da semifinal da Copa do Brasil. Então, para ter o Hugo no domingo, né, na decisão da Copa do Brasil contra o Flamengo, o Corinthians vai ter que pagar mais 500 mil reais, totalizando um gasto de 1,5 milhão de reais só em multas. Além disso, o Corinthians já pagou 200 mil euros, 1 milhão de reais, pelo empréstimo do goleiro até o final do ano. Então, a soma total do negócio, sem levar em consideração os salários, comissões e luvas previstas em contrato, será de 7 milhões e 300 mil reais. Então é isso aí que o Corinthians vai ter que pagar no total do pacote do Hugo. Quanto vale o Hugo? É isso que vale o Hugo, 7 milhões e 300 mil reais. O goleiro tem 22 jogos e 23 gols sofridos, 4 pênaltis defendidos com a camisa do Corinthians. Convenhamos, 7 milhões e 300 mil reais para um goleiro como o Hugo é barato. É dinheiro de pinga, tratando-se do melhor goleiro do futebol brasileiro. Hoje o Hugo é o melhor goleiro do futebol brasileiro. Rapaziada boa, ficamos aí com o nosso giro de notícias do maior clube brasileiro. A gente tá falando realmente do Coringão. E pra você que gostou do conteúdo, não esquece aí de deixar seu like, se inscreve no canal, ativa também o sininho de notificação, porque sabemos que é super importante sua participação neste canal, deixando aí sua opinião, porque é fundamental e a gente lê todos os comentários. Então, se você gostou, não esquece aí de participar aí, comenta à vontade, diz aí a sua opinião, porque é muito valiosa pra gente. E não esquece de deixar seu like também, porque é isso aí, a gente vai fazer com que todos os dias a gente comece a trabalhar diariamente para poder ter vídeos todos os dias do Timão. Um grande abraço no coração, até o próximo vídeo.